Vocês viram o que aconteceu com o Gabigol? Porra, o Gabigol, hein? No mínimo, vacilão. Ele tá o contrato dele tá para vencer agora com o Flamengo, vence no fim do ano, né? Tem gente que diz, eu não vou me meter, porque isso aí, primeiro que é problema dos flamenguistas, e segundo que é um negócio muito subjetivo, né? Ah, quem é seu grande ídolo? Porra, quando me falam isso, depende da época, depende de um monte de coisa, né? Então não vou ser eu aqui que vou dizer quem é o grande ídolo da história do Flamengo, até porque eu não me importo com isso. Mas acho que o Zico, né? Porra, é o grande cara, etc e tal, e depois do Zico, a Rapa, né? E eu vejo muito flamenguista, jornalista, né? É fácil identificar, aliás, né? Tem muito. Não, o Gabigol é o maior jogador da história do Flamengo depois do Zico, por gol em final de Libertadores, por ser um cara decisivo sempre, etc e tal, enfim, não sei dizer, mas é um cara claramente importante para a história do Flamengo, né? O Gabigol é um cara controverso, né, digamos assim. Tem gente que diz que é polêmico, outros dizem que é um jogador à moda antiga, provocativo. Outros acham perna, como costumo dizer no futebol, sabe? Ih, esse aí é perna. Perna é mala, é um cara arrogante, metido, sabe? Bom, teve quem gosta de futebol vai se lembrar do Fernando Diniz foi o Tietê, né? Que ele chamou de perninha. Perninha, chamou... Imagina, é o chefe chamando o funcionário de perninha na beirada do campo. E o Fernando Diniz é psicólogo, imagina se não fosse. Enfim, mas voltando pro Gabigol, o Gabigol tá suspenso por 2 anos. Não pode jogar futebol por 2 anos. Ele pode recorrer da decisão, mas olha o risco. Ele pode recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Esporte e lá não tem meio termo. Ou porque estavam pedindo 4 anos de suspensão para ele por fraudar o exame antidoping. Já vou explicar o caso. Ele foi punido por 2 anos. Se ele recorrer, e vai recorrer pelo que o Globo Esporte está dizendo aqui ao Tribunal Arbitral do Esporte, a pena é extinta, ele é considerado inocente, portanto não há mais pena, ou ele pega os 4 anos. Não tem meio termo. Não, então cumpre os 2. Não, se ele for para o Tribunal Arbitral é 0 ou 4. É tudo ou nada. Então isso tem que ser levado em consideração também pelos advogados que certamente estão assessorando o Gabigol. O julgamento teve início na semana passada e foi concluído hoje no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de 2 horas. Por previsão do regulamento antidopagem, a pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023. Aqui ele deu sorte, hein? Porque 1 ano da pena já foi sem ele cumprir a pena. Isso aqui também não dá para entender, né? Mas 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exames no CT do clube, ainda que o jogador estivesse em atividade no último ano. Portanto, ele está impedido de jogar até abril de 2025. Cabe recurso. O julgamento foi apertado com um placar de 5-4 a favor da punição. E aí, tem a razão pela qual o Gabigol foi punido. Estou vendo aqui que o Flamengo divulgou uma nota, né? O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão, também não fala nada. Recebe com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso. Ele foi acusado, não é que o Gabigol foi identificado com doping no organismo. Ele dificultou a realização do exame. Ele fez o exame e testou negativo, mas a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Isso está no Código Brasileiro Antidopagem. O que é que o fiscal denunciou? Demora do atacante para a realização do exame e não cumprimento das instruções. À exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10. O caso aconteceu no dia 8 de abril. De acordo com os responsáveis, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino, ou seja, ele tinha de ter feito... Era só fazer xixi no recipiente, lá na latinha. Ele não se dirigiu a eles antes do treino, depois da atividade os ignorou e foi... Pra quê, né? Assim, que bobagem, né? Todo mundo foi lá, fez xixi no recipiente, foi treinar. Isso aqui é rotina. Os
os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras da comissão antidoping circulam pelos clubes o tempo todo. E isso é feito de surpresa, de propósito. Você não vai avisar assim, olha, dia 20 de abril a comissão antidopagem vem aqui. Não, isso é feito com frequência e de maneira... e sem divulgação, de fato, para ver se o sujeito está cumprindo as regras, né? Todo mundo fez antes do treino, das 10 horas da manhã. O Gabriel ignorou o pessoal, terminou o treino, ignorou o pessoal, começou o almoço, ignorou o pessoal, tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta, porque o cara tem de ver a coleta. Ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida. Bobo, né? É o típico comportamento do cara que se acha acima do bem e do mal, né? Fala, lá vem esse pessoal encher meu saco, eu sou o cara, o segundo maior jogador da história do Flamengo, ninguém pode comigo, eu faço o que eu quero, eu vou fazer xixi a hora que eu quiser. Distratou o pessoal. Até aí, falta de educação absoluta, mas nada que justifique a punição de 2 anos de suspensão, né? O que pegou aqui foi o fato de ele não ter autorizado o enfermeiro, o médico, a enfermeira, a médica a acompanharem a coleta do exame. Ele não pode entrar no mictório, fazer xixi e entregar o recipiente aberto. Existe um processo, um procedimento. Esse procedimento foi desrespeitado, por isso ele foi denunciado. E por isso a Corte Arbitral deu a suspensão de 2 anos a ele. Já passou 1 ano, ele não cumpriu, mas enfim, já passou 1 ano, falta 1 ano. Vamos ver o que é que vai acontecer agora, né? Tem esse risco, né? De ele recorrer e pegar 4. Aí ele teria de cumprir mais 3. Difícil, né? O cara que está no auge da carreira, ou deveria estar, né? Não vem jogando bem. Aliás, já não vem nem jogando, né? O Tite não gosta dele. Não está nem jogando, mas tem interesse do Palmeiras, tem um suposto interesse do Corinthians. O cara, ele tem 26 anos. 26, não é? Ou 29? É pouca coisa. Ele é novinho de tudo. Se eu não estiver enganado, é 26 anos. 27? 27 anos a Tainá me confirmou aqui. Então, pô, o cara tem a vida inteira pela frente, né? Não tá bem, mas pode voltar a jogar bem a qualquer momento. No Palmeiras, no Corinthians, que são os 2 clubes que teriam interesse no Gabriel. O Flamengo parece não vai querer ficar com ele porque o Tite não gosta dele. E não gosta do comportamento dele, prefere o Pedro. Enfim, uma pena, né? Mas se comportou como um bobão. E o que tem de jogador assim, né? O cara que acha que é a última bolacha do pacote, né? Pode tudo. Tá sempre cercado de um monte de idiota como ele, né? Tá sempre, e ele financia essa gente, né? São os parças, né? E a gente viu o que fazem os parças. Aqueles que foram gravados junto com o Robinho, né? Os parças que vivem junto do Neymar e que levaram o Neymar a ser um ex-jogador de futebol em atividade, né? E a render muito menos do que ele poderia render, né? Então esses caras vão se achando assim, uns cometem crimes gravíssimos, como o caso do Robinho, como o caso do Daniel Alves, e outros têm um comportamento babaca, como no caso do Gabriel, né? Agora, ele vai pagar caro por isso. Tá pagando já, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.